Amém. Irmãos, jovens, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu percebo que vocês economizaram muito nesse culto. A palavra de Deus diz: jovens, sois fortes e já venceste o maligno. Então, a força de vocês vence o maligno que tenta oprimir a vida de cada um de nós. Ou seja, se ele conseguiu fazer com que o seu culto não viesse ser um culto com excelência, com total entrega, como a jovem aqui falou, não foi porque Deus não te deu força, foi porque nós não usamos esta força. Então, toda vez que nós estivermos na presença do Senhor, lembre sempre, somos fortes. E se tem alguma coisa tentando nos oprimir, impedir a nossa adoração, nós vencemos em nome de Jesus, porque Ele deu autoridade a cada um de nós para vencermos o maligno, para vencer toda a força do adversário. Só é vencido aqueles que não confiam em Cristo. Hoje aqui o seu culto ainda pode ser 100%. Hoje o seu culto aqui ainda pode ser o culto entregue com excelência. Amém? E eu quero aqui também externar minha alegria em poder ministrar para vocês, toda a igreja, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Esse culto que é mensal, nós sempre nos reunimos aqui para adorar, é sempre um prazer estar com vocês. Eu sei que em alguns cultos jovens, os pastores às vezes vão em outras missões, ainda não tive essa possibilidade, e até agradeço a Deus, porque eu gosto muito de estar aqui e juntamente com vocês. E louvo a Deus por todos os cooperadores que vieram apoiar os jovens, em nome de Jesus, da casa. Propriamente, se todos pudessem vir apoiar os jovens, o cenário era outro, mas sabemos que muitos não têm essa compreensão. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida dos mais velhos, que estão aqui apoiando os jovens, os velhinhos. Oh meu Deus, é isso, irmãos, temos que apoiar os jovens, porque eles precisam da nossa ajuda e eles ficam felizes quando nós estamos por perto. É um culto jovem, nós nos embreamos no meio também e ficamos como jovem. Quer ficar jovem? Sai de perto de um velhinho ranheta, fica perto de um jovem, para pegar o brilho junto. Você vai ver como é que a coisa vai mudar. A influência do jovem é muito forte. Vamos lá, rapidamente, eu não vou tomar tempo, ainda tem aí um maná nos esperando, mas vamos a este maná primordial para nossas vidas. 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 11. 2 Reis, capítulo de número 3, versículo de número 11. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 3, versículo de número 11. Nós vamos estar lendo 1 ou 2, 3, se houver necessidade aqui. Os irmãos acompanhem aí, e rapidamente aqui eu vou fazer uma aplicação para que nós possamos aqui agradecer a Deus por esse culto. O horário já não nos permite avançar muito, até porque nossos vizinhos, eles dormem cedo, então não queremos aqui ser prolixos, até porque os irmãos podem voltar para os seus lares em um tempo hábil. Mas ninguém precisa sair correndo, como eu falei, ainda tem um maná aguardando a todos nós, em nome de Jesus. Vamos lá, quantos acharam, digam: eu vou para o céu. E quem não achou, diga: eu vou também. Eita, todos acharam. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Podeis vos assentar em nome de Jesus.
eu quero aqui, eu já ministrei essa palavra propriamente aqui na igreja, mas hoje eu quero rapidamente descortinar uma parte dessa mensagem que possivelmente anterior a esta mensagem eu não falei coisa alguma. Então, o que eu vou falar hoje aqui acabou de sair do forno. Vamos nos alimentar de uma comida fresca e quentinha, vinda direto do céu. Amém? Até porque eu não gosto de dar nada requentado a ninguém. Então fique atento que aqui nós vamos reconhecer quando o homem de Deus ele é reconhecido por alguém. O estado do cenário aqui é que 3 reis eles se aliançam para poder ir a uma peleja, a uma guerra, mas o costume de todo judeu, propriamente no período dos reis de Israel, era consultar a Deus para que pudesse sair com uma direção à peleja, ou até mesmo com a certeza de que Deus estaria com eles em tal peleja. E pegando essa base para nossas vidas, isso é muito importante quando nós nos preocupamos em orar a Deus para pedir dele uma direção. E nós sabemos que os jovens eles erram, não que os adultos também não erram, mas propriamente quando falta-lhe experiência, e às vezes até os que têm muita experiência erram, porque às vezes não consultam a Deus com relação a tais questões, seja ela, qual possamos nos deparar. Existe N, mas aqui se trata de uma peleja. E o rei Josafá se preocupou mais do que o rei de Israel, que era o filho de Acabe, chamado Jorão. Qual é a preocupação dele? De saber que se Deus estaria com eles nesta peleja. Propriamente, se Jorão não se preocupou, que dirá também o rei de Edom? Mas a batalha não estava a nível de reconhecimento ou que pudesse fornecer facilidades para vencê-la. Então ele se preocupa em consultar a Deus. E é nesse momento que ele pergunta se tem algum profeta de Deus para que eles pudessem consultar. Perceba uma coisa, a primeira coisa que eu falei aqui é de pedir direção a Deus. Grave isso no teu coração. Tudo que você venha fazer ou vier fazer, consulte primeiro a Deus, porque Deus sempre tem a direção certa. Grave isso no teu coração. Nunca faça coisa alguma sem antes consultar a Deus. A segunda coisa é que a preocupação deles consultar alguém que seja de Deus. E o que mais nós vemos nos últimos dias é que pessoas até buscam conselhos, pessoas até buscam uma palavra que possa soar como uma direção, mas em pessoas totalmente despreparadas. Olha a preocupação de Josafá. Tem algum profeta de Deus para que possamos consultar? Isso aqui, irmãos, nos dá uma base para que nós possamos aplicar em nossa vida. O que, pastor? Que eu não devo consultar alguém a respeito de coisa alguma que não seja de Deus. Muitos irmãos entraram por caminhos tortuosos e estão com as suas vidas em meio amaranhados, porque deixou de consultar a serva de Deus ou a mulher de Deus, deixou de consultar o servo de Deus ou o homem de Deus para consultar alguém totalmente descomprometido com o que nós aqui pregamos, a verdade. Então, como se identificar alguém que é de Deus? Alguém que, independente da situação, vai falar a verdade. Alguém que vai falar pela reta justiça.
Alguém que vai falar não para me agradar, mas vai falar a verdade para que eu possa tirar proveito dela, independente se eu vou me sentir ferido ou magoado ou coisa parecida. E às vezes nós temos a possibilidade de aconselhar pessoas desse tipo, e aí que nessa hora nós possamos compreender que isso é uma oportunidade de saber quem nós somos diante de Deus. Então, se nós somos servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, nós temos que aconselhar segundo a reta justiça. A preocupação de Josafá é alguém que seja de Deus. Pegue isso para a sua vida. Procure alguém que é de Deus para te aconselhar, para te direcionar, para poder tratar da sua vida, para poder fazer algo em prol do seu crescimento. Se realmente você quer, não saia por aí, por qualquer outro lugar que não tenha ali um homem e uma mulher de Deus. Ou com relação à sua amizade, não se abra para alguém que você sabe na íntegra que não é comprometido com o reino, não é comprometido com Deus. Você vai ouvir até certo ponto algo que soa como uma possível direção exata, mas daqui a pouco as coisas vão descarrilhar, as coisas vão sair do trilho, vão sair da direção. Por quê? Porque quem não tem compromisso com Deus, quando chegar na hora de firmar na verdade, vai oscilar. Porque ninguém consegue pregar o que não vive, e se prega o que não vive, logo na caminhada você vai ver que não sustenta. Essa é a diferença. Mas está aqui um homem chamado Eliseu, filho de Josafate, de Abel Meolá, e tem referência, tem endereço e tem referência. Bom, o endereço, ele residiu em Abel Meolá, mas qual a referência? Deitava água na mão de Elias. Meu irmão, você tem que perceber que alguém que você está próximo dele, você tem que se preocupar com quem ele andou ou com quem ele anda, porque já existe um ditado aí: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Você, irmãos, é influenciado por alguém que você está perto ou que caminha contigo da seguinte forma: pelo que fala, pela forma que age e também pela forma que expõe o seu estilo de vida, e vai por outras formas. Isso tudo tende a te influenciar. É por isso que pessoas mudam de comportamento, e nisso vai a forma de falar, a forma de agir, a forma de andar, a forma de se vestir, porque ficou perto de alguém que anda de determinada forma, fala de determinada forma. Eu estou pregando de forma supérflua, mas eu estou falando de realidades que vivemos nos últimos dias. Se alguém quer fazer a diferença, tem que estar perto de quem é de Deus. Saia de perto dessa pessoa que não representa o reino de Deus para você. Você não vai conseguir chegar a lugar algum. Então, quando Eliseu foi chamado para poder falar ali por Deus, era porque ele era alguém que era referência. Então eu aprendo com Josafá: se eu realmente quero ouvir algo da parte de Deus, ou um conselho que possa ser bênção para a minha vida, eu tenho que buscar alguém que seja totalmente comprometido com Deus. E não é fácil você ir até alguém que é de Deus. Olha o princípio aqui. A Bíblia está afirmando que eles tiveram que descer a Eliseu. Eliseu, na forma da interpretação verbal, ele representa o próprio Deus. É de Deus sim, fala de Deus sim, então representa a Deus. Ninguém consegue ouvir de Deus se não fizer o que aqui relata. O que, pastor? Manda a senha. Descer. Tem gente que quer ouvir Deus, mas não quer descer. O que é descer?
Descer para quem quer ouvir Deus é se humilhar. Eles tinham que descer do pedestal. Jorão, até o próprio Josafá, que era o mais próximo de Deus na época, e o rei de Edom. Eles tinham que ir até o profeta. E como era o costume da época? Chamar os profetas para ir ter com os reis. Só que, irmãos, tem momento que Deus não vai até você. É você que tem que ir até Deus. Quando Deus vai até você, é porque você já desceu na presença dele. E quando tem uma interpretação de que você na sua ação vai até Deus, não tem como mudar, é da mesma forma. Se Deus foi até você porque você desceu, se você quer ir até Deus, continue no mesmo processo. Não mudou, é descendo na presença. Eu estou falando para uma geração que, se quiser ter contato com Deus, tem que aprender a descer na presença dele, tem que aprender a se humilhar, tem que aprender a se render, tem que aprender a se entregar, tem que aprender a confessar, tem que aprender a se sujeitar, tem que aprender a ser humilde, tem que aprender a reconhecer quem tem e quem não tem. Ah, mas eu sou rei, daí? É rei, mas não tem Deus. A gente pode até aplicar, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho um bom emprego, eu sou isso, eu visto, e daí? Está sem Deus. Pastor, como é que isso muda? Descendo na presença dele. E a Bíblia diz que quem se humilha a Deus exalta. Ninguém consegue mudar o curso da sua vida na questão de a proximidade a Deus, se não buscar socorro dele. Quer que a sua vida mude? Busque socorro dele. A história daqueles 3 reis estavam já determinada no caminho da destruição, mas alguém despertou. Era um rei e 3 povos, mas só quem despertou para buscar a palavra de Deus foi Josafá. Na igreja, lá no convívio do seu trabalho, no seio da sua família, se ninguém quer despertar para ouvir Deus, seja você o Josafá lá. Seja você que vai se levantar, seja você que vai querer. Ah, mas eu só vou esperar alguém querer para... Meu irmão, ninguém salva ninguém. Se você não fizer a sua parte, se perecer, vai você e mais alguém para o inferno. Quem precisa do livramento é você. Eram 3 aliançados, mas quem entendia que precisava de livramento e de uma direção diante a peleja era Josafá. Nem todos estão tendo a mesma compreensão que você está tendo. Vai nessa tua força, vai nessa tua direção. Você já consegue ver a forma exata de como conquistar, de como vencer. Então você já tem hoje aqui ouvido que só vence com Deus, através de Deus. Eu aprendo com Josafá. Se eu quero vencer, eu não conto nem com a minha própria força ou com o que eu tenho na mão. Eu tenho que contar sempre com Deus. Feliz desta noite é quem está aqui contando com Deus. Entrou contando com Deus, vai sair contando com Deus. Está falando: Deus, sem ti eu não sou nada e nada sou. Tu és tudo na minha vida, tu és Senhor. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que Deus liberou uma palavra para o rei Josafá. E algo foi tão aqui intrigante que me chama a atenção. Olha o que foi falado. Quando Eliseu chegou, ele disse assim: olha, eu não viria em sua presença, ó rei de Israel, Jorão, se não fosse por causa de Josafá. Eu abro um parênteses aqui para falar: Deus está indo na casa de alguém, não é por causa desse alguém, é por causa de você. Aleluia. Se não fosse por causa de Josafá, eu não estaria aqui, já que o profeta representa o próprio Deus, filha, na forma verbal, é o próprio Deus falando. Se não fosse por você, por você, por você, por você, por você, por você, eu não estaria aqui, eu não estaria no seu trabalho, eu não estaria na sua casa. Talvez os pais estão recebendo a visita de Deus por causa dos filhos, talvez os filhos estão recebendo a visita de Deus por causa dos pais, talvez a família está recebendo a visita de Deus por causa de um parente que dobra o joelho e pede a resposta de Deus. Seja você que se levante, seja você que se levante, não espere ninguém se levantar, levante-se você.
E aí o que vai acontecer? 3 reis que iam morrer com seus exércitos, agora vai receber livramento. Por quê? Alguém se preocupou em consultar a Deus. Está perecendo, está sofrendo, está difícil. Consulte a Deus. Consulte a Deus, porque Deus, Ele tem a palavra e a direção certa. Deus tem a palavra e a direção certa para você. A Bíblia diz que Deus decidiu falar com aqueles reis, mas antes algo aconteceu, como eu havia falado, que me causou assim surpresa, porque Josafá vai ouvir da boca de Eliseu: antes que eu fale da parte de Deus, me chame um tangedor, me chame um tocador de harpa. A Bíblia diz que fizeram de acordo com o que Eliseu havia pedido. Perceba que o tangedor é para adorar a Deus, para que depois Deus pudesse falar. Alguém entra e sai do culto e fala: Deus não falou comigo. Você adorou? Você conseguiu adorar? Você conseguiu se entregar? Você conseguiu se expressar em espírito e em verdade para Deus? Então me poupe. Como é que você quer ouvir Deus falar? Ainda que Ele fale, talvez você não vai compreender, porque pela Bíblia só compreende Deus os que adoram em espírito e em adorou em espírito, mas faltou verdade, porque verdade é entrega, é renúncia, é arrependimento, é abandono de pecado. O espírito é uma forma de pensamento, pensou mas não deixou. A questão é deixar, abandonar, largar, aí consegue adorar a Deus. Mas a Bíblia diz que Eliseu está decidido a adorar o Senhor. Quando o tangedor toca a harpa, a Bíblia diz que nesse momento o Espírito de Deus se apoderou de Eliseu e falou àqueles reis que eles poderiam sair à peleja, que o Senhor os entregaria, o inimigo, os moabitas, em suas mãos. Aqui eu aprendo um segredo, e é um princípio para a igreja. Quer ouvir Deus falar contigo? Seja um adorador. Quer ouvir Deus falar contigo? Seja um adorador. Os tangedores daquela época, eles eram oficiais do rei, e eles eram pessoas totalmente voltadas para o ofício e se entregava por completo. Então alguém que está ali tangendo a harpa é porque realmente estava preparado. Talvez hoje você não consegue ser um adorador, mas se prepara para ser um adorador, porque quando você atingir o nível de um adorador, Deus vai começar a falar com você. Deus vai começar a falar com você. É um princípio. Você começa ele e vai daqui a pouco você atinge o nível necessário, e aí Deus começa a falar com você. Chame um tangedor, um adorador, mas não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que está totalmente, altamente capacitado. E aí eu penso e falo, o tangedor naquela época nada mais era um levita que servia na casa do Senhor. Um levita, para servir na casa do Senhor, ele jejuava, ele orava, ele estudava as leis, os mandamentos, ele se separava para Deus, ele ofertava a oferta pelo seu pecado, ele ofertava a oferta de manjares de adoração, ele era um cumpridor da lei. Alguém não cumpre nada e quer que a sua adoração seja recebida, ainda quer que Deus fala, vai ficar ruim para você. Mas se você quiser realmente partir por esse princípio para ver Deus falar, faça segundo o que eu vou falar agora aqui para você. Receba na tua vida, começa a se estreitar com Deus, começa a se entregar de corpo, alma e espírito. Deus vai começar a falar com você. Já que aqui a palavra ela aponta para uma batalha que será vencida, é assim que Deus vai começar na vida de alguém. Você começa a fazer o que Ele manda, e Ele começa a ordenar nessa batalha e te dá vitória.
vitória. Faça o que Deus manda e Deus vai começar a te dar vitória. Faça o que Deus manda e Deus vai começar a te dar vitória. Qual é a vitória que você precisa da parte de Deus? Deus está falando: meu filho, minha filha, faça a minha vontade, porque eu vou ordenar esta peleja, esta guerra, e vou te dar vitória. Por que é que Deus está dando vitória? É por causa dos 3 reis? Não, é por causa de Eliseu, que está ali para falar por causa de um que se humilhou. Quem se humilhou? Foi o rei Joram, o rei de Edom? Não, Josafá. Você então pode fazer como ele se quiser. Quem se humilha na presença de Deus tem a possibilidade de ouvir Deus, tem a possibilidade de ter Deus ao seu favor e vencer a batalha que, se você fosse sem ele, já estava perdida. Deus livra 3 reis do exército do inimigo pela boca de Eliseu. Isso quer dizer, pela epígrafe do texto, que eles saindo a peleja já estariam vencidos. Talvez você está diante a uma peleja, uma batalha, uma guerra, e Deus sabe que você já estará vencido, mas não precisa ser assim. Pastor, o que eu faço? Faça como Josafá, se humilha, reconheça e sempre se preocupe em ouvir alguém que é de Deus, para que você tenha a palavra exata de como proceder nessa peleja que você está enfrentando. Deus vai te guiar em meio ao vento, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, em meio ao mar revolto, em meio à enfermidade, em meio à angústia, em meio às tribulações, em meio às depressões, em meio às enfermidades. Deus vai te guiar, porque só Deus tem a palavra para nos levar à vitória. Se você recebe esta palavra, jogue a tua mão para o céu e dê o seu melhor glória desta noite. Oh glória, que Deus te abençoe. Vamos aqui pontuar: não devo consultar a ninguém ou me aconselhar com ninguém que não seja de Deus. Tenho que sempre me preocupar em buscar a Deus, e a forma sempre é descendo. E para ouvir Deus com exatidão é descendo e adorando. É descendo e adorando. Amém? Fique com esta palavra, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele, digno de honra e de glória. Eu vou voltar ao